Fala pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 maneiras de como você pode se tornar um agente de viagem, as suas vantagens e desvantagens, porque essa foi uma das perguntas que mais me fizeram, como é que eu vou me tornar um agente? Bom, então vamos lá. A primeira opção de você tornar um agente de viagens é você trabalhar para uma agência. E quando você trabalha para uma agência, ela vai te contratar e geralmente quando você vai pedir um emprego numa agência, a primeira coisa, obviamente, que toda empresa te pede é a experiência. Então, para você se tornar um agente de viagens dentro de uma agência sem experiência, é uma coisa muito difícil. Então, assim, talvez a maneira mais fácil seja você entrar na empresa como um estagiário de alguma área, por exemplo, administrativo, marketing, alguma coisa assim, e ao longo do tempo você ir aprendendo sobre agenciamento de viagens com a empresa, da forma que ela trabalha, e assim você vai mudando de cargo e se torna um agente. Essa é a opção assim, que geralmente as empresas pedem. Você pode ser formado em turismo, ou pode ter feito um curso especializante em agente de viagens, alguma coisa assim. Mas geralmente toda empresa vai te pedir uma certa experiência. Então assim, quando eu abri, essa opção era descartável, porque primeiro que eu não tinha nenhuma agência que eu conhecia na época que trabalhasse de uma forma que eu gostasse, né? Então não era uma opção para mim. E eu não tinha experiência também quando eu comecei, então eu já meio que descartei essa opção. Mas se você estuda turismo, se você já tem certa experiência, se você já foi guia de viagem, alguma coisa assim, é uma maneira mais fácil, obviamente, de você ir e trabalhar para a empresa. Então as vantagens dessa opção são: bom, você vai ter o salário, né? Tem o salário mínimo do agente de viagens, você pode trabalhar com salário mais comissão por venda, geralmente é assim. Essa é uma opção, essa é uma vantagem, né? De você ter o seu salário, então não ter depender de ter que manter a empresa ou alguma coisa assim. Mas as desvantagens são de que você vai pegar o vício da empresa, ou seja, se a empresa trabalhar de uma forma que não seja ideal, que não seja honesta e tudo mais, você vai acabar pegando esse vício e vai pegar a boa fama, né, se a empresa for boa, ou má fama se a empresa não for boa. E aí você vai ficar com essa fama talvez para o resto da sua profissão. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é que você vai ser preso, né, muitas vezes ao horário fixo de trabalho, a ter que fazer o que eles mandam, a ter que ficar preso em metas, assim, muitas vezes inalcançáveis e acabar não tendo os benefícios. Então assim, é aquela coisa, né, de ser funcionário. Tem pessoas que preferem a comodidade de ser um funcionário e tem pessoas que não gostam disso, que querem empreender e tomar o rumo da sua própria vida. Agora, uma segunda opção é você abrir um MEI, que é você ser um microempreendedor individual. O que é isso? Você vai abrir sua empresa individualmente, você não vai ter sócio, você vai ser apenas você vai abrir um CNPJ online e com um MEI você paga menos impostos, você tem não tem como eu explicar tudo aqui, mas assim, é muito mais fácil, a burocracia é muito menor para você ser um MEI, então você paga menos impostos e tudo mais. É muito mais fácil, não precisa de contador, você paga um valor fixo de imposto por mês. Mas aí a desvantagem desse MEI é que você tem um limite, né, de faturamento anual. Então, se você começar a vender muito, você vai ter que trocar. Então essa é uma desvantagem, de que você fica um pouco preso, um pouco limitado sobre a quantidade de vendas que você faz. Mas a vantagem é de que você pode começar como um MEI no início, né, só para você saber se vai dar certo ou não, vai ser mais simples, você não vai precisar de contador nem nada disso. Então é muito mais fácil para você começar e pegando a manha, né, e aprendendo o negócio. Então um MEI é uma opção bacana, mas como eu já disse, vai ser você sozinho. Se você tiver sócios, você não consegue ser um MEI. Então um MEI você pode ser só você e você pode contratar mais um estagiário. Aí fica muito mais fácil se você não tiver sócios. E uma terceira opção é você abrir uma microempresa, que no caso foi a opção que eu optei na hora que eu abri a empresa. Como microempresa, você também paga, os impostos são menores, mas você também tem um limite de faturamento anual. Geralmente é um faturamento assim bacana que dá para você ficar nos primeiros anos assim com microempresa tranquilamente. A vantagem é que você pode ter sócio. Mas assim, ter sócio tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem de ter sócio se você tiver uma pessoa de confiança, um amigo, uma pessoa que você confie muito mesmo, que tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, os mesmos sonhos que você, é perfeito você ter uma sociedade, porque você consegue dividir o trabalho, você consegue dividir as metas, você consegue elaborar estratégias, inovações, e você vai ter alguém com quem conversar e desabafar e tudo mais. Então, assim, uma sociedade é muito boa desde que você tenha pessoas de confiança ao seu lado com os mesmos objetivos que você.
Quando você não tem isso, você abrir uma sociedade com um pessoal aleatório que você não conhece muito bem, ou que talvez não seja honesta, que tem uma má fama, você está fadado ao fracasso. Então, assim, se você for abrir uma sociedade, uma microempresa com sócios, você precisa ter muito cuidado com quem você vai optar para ser seu sócio. Então, assim, essas são basicamente as 3 opções, né? As 3, claro que tem algumas outras opções, mas as 3 mais ideais, que eu diria assim, mais convenientes. Então, primeiro, você trabalhar para uma agência, que o ponto positivo você vai ter um salário fixo, você vai ter uma comodidade, você já vai ter uma rede de clientes que você vai atender e já tem já tem uma empresa consolidada no mercado, teoricamente. Essa é a vantagem, mas a desvantagem é que você vai ser preso ao que o dono quer ou a dona quer. Você vai estar limitado à empresa em si, vai pegar os vícios dela e a forma dela trabalhar, que talvez não seja tão ideal. A segunda opção é você ser um MEI, que, assim, na minha opinião, para quem está começando agora e não tem em mente sócios adequados, é a melhor opção, assim, sem sombra de dúvidas, a melhor opção é você ser um MEI. Você abrir seu CNPJ online, pagar impostos mais simplificados e não precisar de contador, é a maneira mais fácil de você começar. Mas, assim, é claro que você abrindo um MEI e se tornando você vai se tornar um agente de viagens, você vai abrir sua agência, vai se tornar um agente de viagens, mas, assim, não é só isso, né? Assim, para ser um agente de viagens bom, que vai vender, que vai ter resultado, você precisa saber 1 milhão de outras coisas. Não é só abrir sua agência e começar a vender, né? Você tem que saber muitas coisas. A gente mesmo, quando a gente abriu, era um ME, uma microempresa, mas quando a gente abriu, a gente apanhou muito. Hoje tem, assim, quase 4 anos que a gente tem uma empresa nossa. E, assim, no início foi muito soco na cara que a gente levou, a gente errou muito. Se a gente já tivesse algum sócio, por exemplo, que tivesse uma certa experiência na área, a gente, assim, teria cortado milhares de caminhos, entendeu? Então, assim, não é só abrir um MEI, é você estudar e correr atrás e procurar aprender. Aqui, durante as próximas semanas, os próximos dias, eu vou começar a postar muito conteúdo sobre como ser um agente de viagens, como trabalhar e tudo mais. Então, assim, abrir um MEI e estudar, né? Aprender e atender o seu cliente bem, fazer uma venda boa, fazer um orçamento bom, fazer o cliente ter uma excelente experiência de viagem, ele te indicar. Então, assim, tem muitas coisas, não é só abrir, é você abrir e trabalhar corretamente. E a terceira opção acabei estendendo, mas aí a terceira opção é a microempresa. Você abrir a microempresa com sócios. Que, se você tiver uma sociedade, quiser trabalhar já com alguma pessoa junto, é a opção que talvez seja mais adequada para você, desde que você tenha alguma pessoa de confiança. Então, foi no meu caso. Bom, e agora, né, como eu já falei, quando eu abri a minha empresa, a gente escolheu pela microempresa e eu vou falar o porquê. Bom, abrir uma agência de viagens sempre foi um sonho meu e de 2 amigas minhas, Fernanda e Maria Clara, quando a gente estava no ensino médio. A gente idealizou nome, idealizou logomarca, idealizamos tudo, então sempre foi um sonho. E quando surgiu essa oportunidade de realmente abrir, né, que eu já contei no outro vídeo, então clica aqui em cima e vai ver o vídeo que eu falo por que eu sou um agente de viagens e como eu abri. Então, quando a gente abriu, era um sonho de infância. Então, obviamente, a gente iria abrir juntos. A gente acabou abrindo uma microempresa com os 3 sócios, todos com 3 parcelas iguais da empresa. Acabou que, ao longo do tempo, uma das sócias acabou saindo, porque ela acabou tendo objetivos diferentes para a vida dela, conseguiu outras oportunidades e acabou saindo. Então, hoje somos 2 sócios. Então, uma saiu, a gente comprou a parte dela e agora somos 2, eu e a Maria Clara. A gente optou, né, pela microempresa porque era o que tinha os impostos mais simplificados, era mais fácil de abrir e atendeu a gente no início, ser uma microempresa de acordo com o que pode vender anualmente. Então atendeu a gente. Então, se você está pensando, né, em começar a trabalhar com agenciamento de viagens, a se tornar um agente de viagens, a abrir uma agência de viagens, tenha em mente essas três possibilidades de como trabalhar com isso e veja, né, pense certinho qual a melhor opção que vai te atender. Se você quiser, você pode ir no meu Instagram, me mandar um direct, que eu tenho todo o prazer de explicar mais sobre as 3 opções. Mas eu acho que ficou bem claro nesse vídeo, né? Você tem trabalhar em uma agência, ser um microempreendedor individual ou abrir uma microempresa com sócios. Essas 3 opções são bem claras. Eu acho que, na minha opinião, como eu já falei anteriormente, se você vai trabalhar sozinho, se você quer trabalhar sozinho, que eu acho que é uma das grandes tendências para o futuro, a pessoa trabalhar, ser assim,
Trabalhar online de casa, agenciando uma viagem, ele mesmo, em contato direto com o passageiro, é uma tendência para o futuro. Então, acho que a microempresa individual é a melhor opção. Mas se você quiser começar com sócios, o que no meu caso me ajudou muito, como eu já falei, você deve abrir uma microempresa e começar a estudar juntos, trabalhar juntos, elaborar estratégias. Eu vou falar nos próximos vídeos como é que foi, né, esse processo. A gente fez um Canva de abertura, a gente tivemos várias ideias, elaboramos vários propósitos, né, vários objetivos para o futuro. Então nos próximos vídeos eu vou te falar um pouquinho mais também como é que você vai elaborar as estratégias, os objetivos da sua empresa e tudo mais. Então a primeira coisa é você optar se você vai trabalhar em uma agência, ser um microempreendedor individual ou abrir uma microempresa. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Clique em gostei, compartilhe com os amigos, comente aí abaixo o que você achou e vamos conversando e me segue lá no Instagram. Abraço.